Hoje, no programa Em Debates do Instituto Recupera Brasil, estaremos recebendo o Dr. Marcelo Vieira de Campos, advogado, hoje membro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na classe jurista, tendo sido da subchefia jurídica da Presidência da República, secretário da Reforma do Judiciário e, entre outros, somando hoje esforços junto com o Instituto na qualidade de diretor jurídico. Tendo por tema as formas alternativas de solução de conflitos, é um grande prazer recebê-lo hoje, Dr. Marcelo. Obrigado, uma alegria estar aqui no nosso instituto, de modo que iniciamos aí essa nova fase do instituto, trazendo novos debates, novas ideias e grandes desafios. Um prazer, Dr. Luiz Cláudio. Uma honra recebê-lo. A nossa grande preocupação, doutor Marcelo, com relação agora ao novo Código de Processo Civil, aí as formas de alternativas de solução de conflitos. Como fica agora essa dinâmica? Doutor Luiz Cláudio, hoje temos alguns instrumentos que tratam desse tema, né? Temos aí o novo Código de Processo Civil, que trouxe uma seção específica para falar sobre mediadores, conciliadores, né, auxiliares da justiça. Temos também uma lei específica sobre mediação de conflitos. O fato estudamos esse tema há muitos anos na Secretaria de Reforma do Judiciário. Iniciamos lá com inúmeras capacitações voltadas para todos os atores do sistema de justiça, no momento que esse assunto era um assunto tabu, inclusive para os operadores do sistema de justiça. Era um assunto que não era muito tratado, era um assunto que existia resistência em todos os meios, né, no sistema de justiça, no judiciário, no Ministério Público, também na advocacia, de modo que fizemos um trabalho que redundou nessa lei de mediação e também nessa incorporação do tema no novo Código de Processo Civil. E uma coisa, pensando, avaliando, né, iniciamos esse trabalho em 2007, um trabalho esse que foi iniciado na primeira gestão da Secretaria de Reforma do Judiciário e foi ampliado a partir do momento que estivemos lá. E desde daquele momento sempre tratamos do tema como sendo um tema comum da sociedade. É natural que tenhamos uma sociedade conflituosa. Isso também é inerente do ser humano. Só que aprendemos e estudamos a pensar como a gente diminuir essa conflituosidade, principalmente no sistema de justiça formal. Então iniciamos uma publicação em 2007 com o primeiro manual de mediação judicial, que foi um produto de um grupo de trabalho da Universidade de Brasília, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com o próprio Ministério da Justiça. Foi uma obra inédita, uma obra que abriram as portas e inaugurou de forma formal esse assunto no meio jurídico. Interessante, porque o brasileiro realmente, como o doutor colocou, o brasileiro ele é litigioso, né? E existe um acúmulo de demandas muito grande na primeira instância, né? E qual que seria a melhor equação, pensando em fóruns com tanto acúmulo, a aplicação de regras de mediação de uma forma diferenciada do que a conciliação atual? Esse trabalho iniciado, como disse, né, 10, 15 anos atrás aqui no Brasil, ele hoje galgou, né, a outros patamares maiores, no sentido de que foram criados os CEJUSC, né, os Centros de Mediação e Conciliação no âmbito do Poder Judiciário, né, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, de forma que hoje as demandas, aquelas demandas que se sinta, né, se veja a possibilidade de uma resolução adequada, esse processo é retirado da sua marcha processual e é submetido aos mediadores e conciliadores desse CEJUSC. O que a gente vê na prática hoje é que existe ainda uma grande resistência
com relação a essas formas alternativas, né? Então eu acho que ainda demanda algumas ações, algumas políticas para sensibilizar todos os atores do sistema de justiça a acreditarem mais, a refletirem mais sobre essas formas, a estudarem mais, a treinarem mais essas formas de resolução de conflitos. Resistência, quando o doutor fala resistência das partes, resistência dos operadores do direito, qual é a sua visão com relação a maior ponto de resistência? Resistência das partes, resistência dos operadores de justiça. Essa resistência ela é natural, porque você tem que convencer, né, as partes a submeterem a um sistema que é um sistema informal, né, embora esteja o litígio judicializado, mas é ainda um sistema que as pessoas desconhecem. O Sejusc ele veio exatamente para trazer um pouco mais de formalidade e para dar segurança também às partes de que aquela sua demanda, aquele seu conflito, aquele seu direito, aquela sua expectativa, ela também está albergada pelo Poder Judiciário. Ela está parametrizada pelas regras do Poder Judiciário, o que faz disso um ambiente de segurança também para as partes. O que nós devemos avançar é um momento anterior, é o momento de evitarmos essa judicialização excessiva pela qual passamos hoje. Temos mais de 100 milhões de processos judiciais. São campanhas que o Conselho Nacional de Justiça e os próprios tribunais de justiça continuam acreditando, continuam capacitando, continuam trabalhando para que isso seja um assunto mais comum no sistema de justiça, mas temos que sensibilizar também os advogados a prestarem um pouco mais atenção se aquele conflito ele pode ser dirimido no seu próprio escritório, claro, com a anuência das partes, com a transparência, com outros colegas advogados, sensibilizando-os de que aquele conflito devidamente solucionado, ele vai gerar não só a celeridade que todos nós almejamos, mas também vai trazer menores custos e vai trazer muitas vezes a recomposição desses dois atores que por conta desse conflito não se conversam mais, não têm mais a amizade que tinham antes. Então, na verdade, toda a questão de fundo, além de se resolver aquele conflito, se resolve também uma amizade que sofreu a ruptura por conta desse desentendimento. E o preço, assim, vamos pensar em custo, né? A arbitragem é um processo mais especializado e um pouco mais custoso que o normal, só que tem uma agilidade muito grande. O processo judicial tem seus custos inerentes de custas, advogados, custas para recursos, etc. E na sua visão, a mediação, qual seria o impacto financeiro para as partes? Uma questão muito bem colocada, Dr. Luiz Cláudio. Pensarmos no sistema formal, no sistema do judiciário, nós sabemos que aquilo vai ser dirimido por uma pessoa que tem conhecimento, que vai ser dirimido num tempo pelo qual não podemos estimar. Ela vai seguir as regras previamente estabelecidas, que são as regras do direito positivado, são as regras dos nossos códigos, das nossas leis, e vai ter um desfecho pelo qual vai vincular essa decisão para uma das partes. E claro, com tudo isso vem o custo, né? O tempo e o custo. Tem o custo do processo, né, que a parte perdedora ela vai ser responsável a arcar com os honorários do ganhador, bem como também eventualmente os honorários contratados. A arbitragem, como colocada, ela fica entre o sistema formal judicial com a mediação. Por quê? Ela também envolve custo, ela também envolve um tempo, porque a depender de provas, normalmente o árbitro ele não é uma pessoa
preparada para saber de todas as filigramas de um procedimento. Vamos pensar que um árbitro formado em direito pode passar ou pode necessitar de provas de engenharias, provas contábeis, né, provas outras que vão demandar um auxílio de um técnico, vai demandar aí uma confecção de laudos, de provas para que ele chegue numa decisão. Então, essas provas, esses laudos, eles também são remunerados, né? Não sofre de um sistema estrutural, instrumental, digamos assim, né? Ele não tem um rito específico. Esse rito ele pode ser decidido pelas partes e também tem essa questão do preço, né? Então, ele tem uma questão do tempo, não tal qual o formal judicial, mas também tem a questão do tempo e do custo. A mediação ela se adequa aí, porque é um ambiente informal, é um ambiente que você vai levar, né, as partes trarão a um advogado que é técnico naquele assunto, é especialista naquele assunto, para dirimir aquela questão, ou seja, já é um custo específico para aquela situação. Você vai instrumentalizar também a forma de trabalho, você vai ter um contrato, não um contrato de prestação de serviços formalizado, onde as partes saberão o custo, e vai ter, claro, esse tempo, né? Vai conseguir mensurar o tempo que aquele conflito vai ser dirimido, né? E vai ser restaurado por meio da mediação. Ótimo, muito obrigado. Sim, com muita clareza a abordagem do tema e de uma forma muito objetiva. Nós só podemos agradecer a sua participação hoje aqui conosco e deixar também um convite para todos os que nos escutam. Se gostou do vídeo, por favor, compartilha, passe para mais pessoas, para seus amigos, para que possamos cada vez mais ter uma discussão maior e um embate maior com relação a temas de direito e eficiência da aplicação da justiça dentro do dia a dia do privado, do particular. Doutor Marcelo, muito obrigado novamente, uma honra ter conosco. Agradecemos muito e para nós muito nos honra compor o Instituto como diretor jurídico. Seja muito bem-vindo à casa e ao programa e esperamos poder contar assim nos próximos muitos anos com a sua atuação conosco. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço, doutor Luiz Cláudio. É uma alegria fazer parte do Instituto Recupera Brasil, inaugurando mais essa fase de outros temas ligados ao sistema de justiça e colocar à disposição, na verdade, uma conversa inicial sobre o assunto, colocar à disposição uma videoaula para a gente aprofundar um pouco mais nesses temas, nessas diferenças entre um instituto e outro, trazer exercícios de como se fazer, de como preparar, quem sabe, uma sessão de mediação. Fico totalmente à disposição. Fantástico, comprometido está, com certeza será uma honra. Muito obrigado e agradeço ao tempo de todos.